Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Fatos Curiosos, vamos abordar a cientologia, essa religião tão diferente e tão controversa que já chegou a ser proibida em vários países. Vamos mostrar de forma concisa quais são as crenças centrais dessa religião, por que ela enfrenta tantos problemas com a justiça e até mostrar alguns dos cientologistas mais famosos do mundo, sendo que um deles você provavelmente já conhece. Antes de começarmos, você já sabe o que tem que fazer. Dá aquele like no vídeo, assine o canal se você ainda não assinou e já aproveita e aciona o sininho para conhecer mais sobre os nossos conteúdos e ficar sabendo sempre que a gente lançar um vídeo novo. Afinal, o que é cientologia? A cientologia é uma religião que nasceu de um método de autoajuda chamado Dianética, ambos criados por L. Ron Hubbard. Desde sua fundação, a cientologia tem se tornado uma religião que vive enfrentando problemas na justiça e processando pessoas. Seus processos são tão constantes que alguns chegam a dizer que a cientologia assedia seus críticos, embora alguns digam que isso é exagero. Nesse primeiro momento, vamos deixar as polêmicas de lado e focar apenas no conjunto de crenças que guia essa religião. O princípio fundamental a ser compreendido a respeito da crença cientológica é a existência de toda a humanidade como sendo seres imortais, chamados Tetan. Dentro dessa mitologia, os Tetan teriam criado a nossa realidade como uma diversão para obterem prazer, mas uma série de tragédias acabaram fazendo com que eles se esquecessem de sua realidade mortal e não corpórea e acreditassem piamente que eram os brinquedos que tinham criado. Ou seja, de acordo com essa teoria, é como se nós estivéssemos vivendo em um teatro por tanto tempo que tivéssemos nos esquecido que, no final das contas, a vida é apenas uma peça. Dessa maneira, ao permitir que as pessoas sejam capazes de se libertar dessa farsa, a cientologia estaria, na verdade, devolvendo à nossa existência imortal sua consciência divina. Parando para pensar, você percebe apenas nesse trecho uma série de correlações entre cientologia e o budismo, que também acredita na libertação da alma por meio do autoconhecimento. Nesse caso, por que a cientologia vem sendo tão mais perseguida do que qualquer seita budista? Vamos entender esses motivos. A cientologia tem um problema muito sério com as leis, porque ela utiliza-se de diversos maquinários e teorias como se tivessem comprovações científicas e médicas, sendo que nenhuma dessas práticas passou por nenhum estudo sério de reconhecimento. Ou seja, processos por charlatanismo e exercício ilegal da medicina são alguns dos problemas jurídicos mais comuns enfrentados por essa religião, sendo que em países como a Alemanha, os membros dessa religião são constantemente vigiados por agências federais. Chega a ser curioso o quanto a cientologia dissocia-se do método científico, apoiando-se totalmente na experiência individual dos seus praticantes para confirmar a eficácia dos seus tratamentos. Outro aspecto para lá de polêmico da cientologia envolve o pagamento feito pelos fiéis para terem acesso a cursos, procedimentos de limpeza espiritual e outras atividades, que vão subindo de preço de acordo com o nível que você alcança dentro da religião. Sim, estamos falando de uma religião com níveis, já que de acordo com as crenças da cientologia, a pessoa precisa tomar conhecimento de suas habilidades espirituais dentro de uma ordem pragmática, tanto que alguns textos e conceitos sigilosos sendo revelados apenas àqueles que se provarem dignos e pagarem as taxas, que de acordo com eles varia de acordo com a renda da pessoa. Não é difícil de imaginar que os governos tenham muito receio em deixar a cientologia atuar totalmente livre em suas fronteiras, tanto que, em diversos países como a Austrália, ela chegou a ser proibida durante um tempo. As reclamações mais comuns são de que essa religião utiliza-se de métodos questionáveis para obter as suas doações. Existem acusações de que eles praticam lavagem cerebral, embora outros apontem que o princípio
principal problema que a cientologia causa seja o distanciamento do indivíduo de outras fontes de conhecimento. É comum que a pessoa, quando entra na cientologia, acabe deixando de acreditar em verdades científicas comprovadas, passando a levar mais em consideração a realidade proposta por aquela seita. A cientologia se utiliza de diversos maquinários para seus tratamentos e elevação espiritual, cuja eficiência real nunca foi comprovada por nenhum estudo científico sério. Logicamente, para ajudar a Theta a se livrar do que eles consideram a principal prisão das nossas consciências imortais, que são os sentimentos não resolvidos e traumas do passado, e nesse caso passado pode ser, inclusive, vidas passadas. Eles chamam essas lembranças desagradáveis e destrutivas de engrama e são, dentro da mitologia deles, o principal adversário a ser combatido com as auditorias, que são um tipo de consulta que parece com algo parecido com terapia psicológica, mas totalmente relacionadas às teorias e técnicas desenvolvidas dentro da religião. Já ia me esquecendo de comentar, dentro da cientologia e psiquiatria não é uma ciência legítima e deveria ser descontinuada da humanidade o quanto antes. Deu para perceber que a cientologia não se tornou uma religião então polêmica sem razão, não é? Esses métodos são no mínimo estranhos e a forma como eles lidam com uma série de questões, incluindo as críticas contra suas práticas, faz com que suspeitamos de que as acusações que eles sejam um culto, no sentido ruim da palavra, já não pareçam tão absurdas assim. Além disso, o excesso de truculência jurídica utilizada para combater seus críticos alimenta ainda mais a teoria de que esse grupo religioso, na verdade, está escondendo alguma coisa, fora o óbvio de que os seus ensinamentos mais avançados são mantidos sob total sigilo, sob a desculpa de que podem ser prejudiciais se lidos por pessoas não preparadas. Um detalhe que também faz com que a cientologia se torne tão surpreendente é que, de acordo com os preceitos dessa fé, as celebridades são um tipo especial de pessoas, quase como se fossem santos. Exatamente por isso, a cientologia acabou se tornando uma religião com alguma aderência em Hollywood. Atores e atrizes como Tom Cruise, Michael Peña, Elizabeth Moss, Isaac Reyes, o cantor Beck e, claro, não podemos nos esquecer de John Travolta, dizem que a cientologia foi uma parte fundamental para que o sucesso deles se tornasse realidade. É importante considerar que, inclusive, as celebridades frequentam centros diferentes das pessoas comuns, que são muito mais focados nos estudos do que em cultos, ou seja, ao dar esse status diferenciado às celebridades, a cientologia acaba por trabalhar a questão do ego do artista, confirmar que ele será capaz de somas volumosas pelos próximos níveis e ainda chama a atenção dos fãs e admiradores. Acontece que a agressividade da seita ou do grupo religioso, se você assim preferir, não está restrita a processos constantes. Existem relatos de agressões, perseguições e de pessoas que tiveram suas vidas transformadas em verdadeiros infernos pelo simples motivo de desacreditar ou de minar os esforços da cientologia, sendo que um dos aspectos mais combatidos é qualquer tipo de dificuldade ou constrangimento em relação aos pagamentos feitos pelos fiéis. Sim, chega a ser irônico, mas parece que a igreja da cientologia age de forma mais contundente contra as pessoas que ameaçam a entrada de renda e não contra as pessoas que desrespeitam a doutrina. Existem diversas pessoas que, ao saírem da cientologia e tentarem falar a respeito do que acontece dentro dessa organização, foram totalmente silenciados, algumas vezes de forma até bem agressiva. É público e notório o fato de que a cientologia às vezes se utiliza de métodos, no mínimo,
pouco ortodoxos a uma instituição religiosa, como agressão e ameaça para impedir que seus detratores falem livremente contra a religião. Será que as pessoas envolvidas na cientologia realmente estão escondendo algo tão nefasto? Será que as vítimas que vêm a público falar de abusos sexuais, morais e físicos, agressões e chantagem estão todas mentindo? Ou a cientologia realmente é só um culto muito bem organizado? Não temos respostas para isso ainda, mas com certeza iremos ficar atentos a qualquer novidade a respeito desse culto para contar para vocês. Curtiram esse conteúdo? Esperamos sinceramente que sim, pois foi muito divertido produzi-lo. Compartilhe com os amigos para nos dar a chance de continuar trazendo conteúdos cada vez mais completos para vocês. E se tiver alguma sugestão de tema, não esqueça de deixar aqui nos comentários.